Mais uma vez estamos juntos para o estudo do livro Lírios de Esperança. Foi psicografado por Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Diz o Livro dos Espíritos, na questão 973. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar pela uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Vamos aprender hoje sobre os ovoides. Fomos então convidadas a regressar ao quarto. Percebendo-lhe os olhos marejados, a fim de não sermos indelicadas, Selena pronunciou: Irmão Cícero gostaria de fazer algumas questões sobre o vídeo da cirurgia, desde que não cause constrangimento? Posso? Estamos em visita de amor e aprendizado, minha irmã. Fique à vontade. Não se preocupem com Marcondes. Em verdade, seu estado é sintoma de melhora. Nesta casa de amor, as lutas uns dos outros são lições vivas para a caminhada de todos. Não se acanhe em indagar. Quanto mais, melhor. Enquanto fazíamos as visitas na ala, Irmã se explicava-me detalhe da história espiritual do nosso querido companheiro. Também tive minhas histórias afetivas e... Seja bem clara, Selena, interveio o professor. Nós quatro, nessa singela reunião, formamos a escola espontânea da vida. Não será justo, com a misericórdia celeste, tão abundante conosco, adiarmos mais as lições de que necessitamos. Basta a fuga que empreendemos enquanto na carne. Não sei se serei inconveniente. Posso utilizar a história de Marcondes para minhas indagações? Marcondes, responda você mesmo. Só agora começo a perceber a natureza de minhas faltas e o bem que me faz colocá-las sobre a luz da verdade. Creio, Selena, que suas indagações ajudarão aos meus raciocínios, ainda intimidados pelo remorso. Embora não conheça, o nome Eulália calou-me fundo na alma. Se perguntar sobre ela, não te causará incômodo? São as perguntas que mais anseio saber nesta hora, respondeu o dirigente algo entristecido e saudoso. Qual a situação espiritual de Eulália neste drama vivido pelos nossos irmãos, professor? Eulália foi uma abortista repetente. Adquiriu contas extensas nas questões afetivas em inúmeras vivências levianas. Com esse comportamento, adotado em sucessivas oportunidades corporais, consorciou-se com as falanges desencarnadas da devassidão do mundo, pregadores da alucinação dos prazeres em detrimento das alegrias da alma. Foi uma fria destruidora de lares. Não acreditava nos laços de família, uma vez que sua história, a essa época, foi vivida nos tristes cenários da Veneza das cortesãs, no ano de 1315. Na sucessão dos atos treslocados, exauriu suas forças ao longo do trajeto, passando a colher os frutos das suas malfadadas decisões. Foi na França, no ano de 1574, que ela atolou-se em lamentável história de devassidão. Preparada para renascer depois de resgatada das malhas obsessivas de impiedosos vampiros, receberia vínculos do coração, cruelmente lesados pela sua insânia. Corações que caminhavam para os labirintos sombrios da deformação perispiritual, depois de séculos no ódio desenfreado. Eulália os receberia como filhos? Indagou Selena, tomada pela curiosidade. Ela receberia 8 laços afetivos que tomavam o caminho da ovoidização, conquanto, guardando ainda algum lampejo de consciência, todos seriam creditados à sua maternidade para reerguimento moral pelo acolhimento afetivo. Ela conseguiu? Indagou novamente Selena. Infelizmente não. Abortou a todos. Diante da resposta, Selena teve um mal súbito, como se a história lhe calasse fundo a alma. Está tudo bem, Selena? Sim, o assunto me toca profundamente. É só isso. Tome um pouco de água.
Selena suspirou para continuar, quando Marcondes exclamou: O senhor disse que foi nessa época a sua grande queda? A lei tem códigos inderrogáveis. O circuito de forças gerado pela maldade tem vida específica. Eulália, nessa época, chamada Condessa Isabelle Pirret, de família nobre da corte francesa, trazia a marca psíquica da mulher de muitos crimes ocultos. Sua constituição perispiritual adaptou-se vibratoriamente ao campo de forças de retração, ou seja, uma teia psíquica na qual são capazes de pernoitar longamente os efeitos de suas atitudes irresponsáveis. Foi assim que os 8 filhos expulsos se agregaram ao seu psiquismo em regime de vampirismo espontâneo. Passaram a viver 9 almas em um só corpo. Professor, interrompeu Selena, mas e a interferência dos espíritos amigos? Como disse, Eulália era repetente obstinada, e da lei que, depois de todos os recursos da bondade, cada alma seja entregue às suas obras, em regime expiatório, sob sanção da dor corretiva. Isabelle desencarnou nessas condições? Ao longo desse condomínio psíquico, seus desafetos entraram automaticamente em processo de ovoidização, depois dos abortos. Tudo era previsível segundo os técnicos da reencarnação. Ou reencarnavam, ou se acoplavam à mãe. Um quadro expiatório cujos limites estavam todos superados em razão do descaso contumaz do coração leviano de Isabelle. Ela passou para a vida dos espíritos, carregando em si os efeitos desastrosos de suas decisões. Socorrida e amparada, novamente, já é seu terceiro retorno nessas condições. Teve 8 ovoides alojados em seu útero até a pregressa existência como Eulália. Mas, professor, exclamou Marcondes, é possível? Tenho dificuldades em assimilar essas ocorrências. Por qual motivo? Parecem-me injustas. Somente quando estamos prontos para olhar o passado e analisar a trilha sanguinária do mundo, da qual raríssimos de nós escapamos, poderemos entender as razões de semelhantes tragédias da caminhada. O que falta ao homem espírita é a visão sistêmica, processual. Desconhecendo detalhes da trajetória de Eulália Espírito, fica difícil compreender o resultado do infeliz de suas atitudes. A lei natural é a mesma em qualquer circunstância. Não lhe passa na mente o sentido divino dessa experiência? Nem imagino, respondeu Marcondes com sinceridade. Eulália abriga na sua intimidade 8 almas dilaceradas pela maldade. Não lhe ocorre que nessa condição desditosa ela é a mãe em regime de expiação? Não lhe passa pela mente a ideia de que o ventre de nossa irmã é visto pela celeste misericórdia como uma acolhedora, incumadora defensiva? Que seria desses 8 enfermos se estivessem à solta nas mãos criminosas dos vampiros inteligentes? Que seria da própria mãe na mão dos gênios da maldade? A situação de Eulália é a sanção corretiva, dor-resgate, dor-evolução. Suas enfermidades dolorosas foram freios contra a loucura desenfreada. Suas energias físicas foram mantas psíquicas para os filhos implantados. É a lei de solidariedade em níveis inferiores, a cada qual segundo suas obras. Isso está em Apocalipse 20:23. Eulália foi gerada em tumultuada gravidez. Aos 3 anos de idade, apresentou a primeira anomalia, um corrimento com constituição sanguínea. Aos 6, seu abdômen era tomado por inchaços intermitentes. Raramente ela conseguia se ausentar do corpo com facilidade para o sono refazente. Aos 9, teve seu primeiro ciclo menstrual, anavulatório. Aos 11, teve um quadro semelhante a uma gravidez tubária, porém sem relacionamentos sexuais. Experiência que se repetiu. Formas teratológicas eram geradas sem cópula, cistos e miomas,
rins e vesículas alternados em seus funcionamentos, e por isso o câncer destruidor. Todo esse rol de dores foi alvo das mais diversas formas de abrandamento em favor de nossa irmã. Entretanto, a dor-sentimento, aquela que retumbava na sua intimidade consciencial, constituía a prova da qual nenhum de nós tinha o direito de intervir. De longe, as dores físicas poderiam ser comparadas aos gládios de depressão e solidão vividos por Eulália. Já imaginou o que significa para uma mulher sentir a desesperadora sede afetiva de acalentar um rebento e não consegui-lo? Nossa irmã, em razão de seu quadro, carregava a mais grave prova. Sentia que tinha os filhos no próprio ventre, embora não soubesse explicar a raiz de tal emoção. Em face disso, psiquiatras eminentes catalogaram-na como candidata a psicoses graves. Seus sonhos eram povoados de crianças, que lhe achincalhavam o corpo como magotes dilacerantes. Acordava com insônia persistente, acariciando o abdômen como se estivesse grávida, para, depois de alguns segundos, despertar completamente na miragem e entregar-se à tristeza. Vezes sem conta, ouvia sonidos e silvos, acreditando-se louca. Eram expressões sonoras das formas desumanizadas que portava em si própria. Marcondes ouvia tudo como se fosse narrada a sua própria história. Ensimesmado, com o olhar fixo no professor, parecia distante no tempo. Repentinamente, tomado de muita emoção, expressou: "Aquele ser que saiu de mim é meu filho?" "Marcondes, está tudo bem?" perguntou o professor. "Vejo cenas na minha mente, uma mulher parisiense muito bela. É Isabelle Pirret. Meu Deus, que nitidez de visões. Nunca experimentei algo assim. Ela é linda, que saudades, professor." Num átimo, o professor Círio pediu-lhe que fechasse os olhos e colocou a mão direita no centro frontal de Marcondes, como fizesse leve massagem no sentido horário. O dirigente recobrou sua lucidez, mostrou-se defasado em razão da experiência. Refeito, depois de instantes, ele indagou: "Sou o pai de um daqueles 8? "Sim, Marcondes. Seus laços com Eulália ultrapassam a fronteira do tempo presente. Sua história transcende o mero encontro extraconjugal da recém-finda vida corporal. Deus, tem piedade de nós." Novo pranto tomou conta de Marcondes, emocionado igualmente, Selena e a nós. "Acalme-se, amigo. Sua experiência com Eulália, conquanto adultério infeliz, não significa falência e queda. Seu caso é de negligência e adiamento que, descuidadamente, muitos companheiros de lide doutrinária têm se entregado. Não consigo mensurar a extensão da minha falta, professor. Agradeça a Deus, meu filho, por estar nesta casa de bênçãos. Não queira saber o que acontece com irmãos da doutrina que fazem o mesmo trajeto, acrescido da leviandade no coração. Aqui você terá tempo e ocasião para realizar o serviço de reerguimento que lhe aguarda. Por isso, abdique, enquanto é tempo, da prepotência que vem tomando conta de muitos corações sinceros de nossa seara em função do orgulho do saber. Tudo me parece muito trágico e sublime ao mesmo tempo. Que diferença há entre um ato de negligência e leviandade? Não temos sido levianos, Eulália e eu? O bem e o mal se confundem. Que é o mal senão o desejo do bem interpretado sob fascínio do egoísmo? Os negligentes são aqueles que poderiam, mas não quiseram, vencer o mal em si mesmos. São mais descuidados e irresponsáveis. Os levianos são aqueles que sequer desejam tentar a melhora. Optaram pelo caminho do erro, apesar de conhecerem a verdade. Imagina onde estariam você e Eulália se estivessem entregue aos despenhadeiros da leviandade incontida nessa hora? Mas e a nossa atitude? Não devíamos? Eu aceitava com tanta lealdade as minhas tendências nessa área. Esforcei-me com sinceridade para não tomar esse caminho a despeito dos impulsos enfermos que carregava. Não sei explicar como cheguei nesse ponto. Não basta aceitar as imperfeições. É mister senti-las a fim de reeducá-las a contento.
Há muitos companheiros de ideal repetindo frases, chavões acerca de si mesmos, sem internalizá-las realmente nas fibras do sentimento. Quando sentimos o dever, somos impulsionados aos mais amplos voos de elevação. Que consequências existem para um negligente, professor? São menores que para um leviano? As consequências são claras: culpa, morte, doença, remorso tardio. O preço está sendo pago. Contudo, não é da lei que o homem seja punido, e sim que tenha chances de remissão, quando apresente as mínimas possibilidades para esse mistério. É o caso de Eulália. Quanto aos levianos, chegará um momento em que você poderá provar por si mesmo os efeitos de suas ações. Nesta casa temos milhares deles. Futuramente, em visitações fraternas, verá com seus próprios olhos. Como está Eulália hoje? Bem melhor, trabalha ativamente na Câmara dos Ovoides nesta casa e se tornou, por seus méritos, a responsável por alimentá-los e a realizar tarefas somente afeitas a técnicos muito experientes. Não poderia vê-la agora? Para seu próprio bem, esse reencontro se dará na hora oportuna. Espere um pouco mais. E quanto a mim, o que farei pela minha paz? Um futuro de esperanças o aguarda. Acredite em Dr. Inácio, na sua experiência e confie em seu coração. Farei isso. A propósito, Marcondes, interferiu Selena, que acompanhava tudo atentamente. Dentro de alguns dias visitarei o meu grupo espírita em companhia de Dr. Inácio e Dona Maria Modesto. Aquela senhora no vídeo da cirurgia? Indagou Marcondes. Ela mesma. Estou exultante com a oportunidade. Fico feliz por você, Selena. Pelo visto, seus caminhos como espírita não foram tão infelizes quanto os meus. Tive minhas lutas, mas encontro-me em paz. Fico pensando se tivesse a coragem de confessar meus segredos. Pegando um gancho nessa fala de Marcondes, professor, esses segredos estão sendo muito comuns entre amigos espíritas? Interferiu Selena. Fale por você, querida amiga. De minha parte, creio ter sido sempre muito transparente. Nem sempre isso vem ocorrendo. Infelizmente, o movimento espírita está tomado por uma crise epidêmica. Crise epidêmica? Mostrou-se curiosa a dirigente. A mesma que atacou Marcondes. Que epidemia é essa? Manifestou Marcondes. Vai dizer no próximo capítulo, não é? Vamos às observações feitas durante a minha leitura. Primeiro, vamos aprendendo e com isso entendendo fatos corriqueiros que vemos sempre. Disse o texto, suas enfermidades dolorosas foram freios contra a loucura desenfreada. Suas energias físicas foram mantas psíquicas para os filhos implantados. É a lei de solidariedade em níveis inferiores. Nada é sem motivos. E quantas vezes as doenças são nossas protetoras de males ainda maiores. Meus amigos, eu poderia narrar aqui vários casos em que a pessoa tem nascimentos difíceis, vidas complicadas por doenças ou por más formações, que na verdade são escudos protetores contra elas mesmas. Porque nós, se temos tudo perfeito, tudo maravilhoso, corremos grande risco, não é? Deixo aqui meu e-mail. Lembro que podem deixar seus comentários aqui abaixo no YouTube, no nosso grupo de estudo no Facebook ou por e-mail. Eu terei muita alegria de aproveitar as observações de vocês para esse capítulo. Assim, juntos, aprendemos mais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.